Karaté significa mão vazia. Cara, vazio. Té, mão. Em tempos, era simplesmente um método de luta sem armas. Hoje em dia, é igualmente um desporto. Karaté-do significa o caminho da mão vazia. Isto implica que o Karaté pode ser usado como meio para cultivar a personalidade, assim como a capacidade de luta. O Karaté-do foi fortemente influenciado pelo budismo Zen do Japão. O treino é feito num dojo ou local destinado ao estudo do caminho. As pessoas que estudam e praticam Karaté ou Karaté-do são designados por karatekas e o seu professor por sensei. Freestyle sparring. O combate livre ou Jiu Kumite requer um elevado grau de aptidão, flexibilidade e força. Todas as sessões de treino de Karaté se iniciam com exercícios ou Tai-Su para aquecer o corpo. Exercícios de compressão das palmas das mãos para distender os punhos e as mãos. Utilização de uma mão para distender os punhos e as articulações das mãos ainda mais. Estiramento do ombro e do músculo tríceps com o auxílio da mão oposta. Estiramento do pescoço, fazendo-o rodar para soltar os músculos do pescoço e os músculos situados na parte de cima dos ombros. Exercício de estiramento dos músculos peitorais e dos músculos da caixa torácica. Estiramento do braço e do ombro, que é sobretudo útil nas técnicas de bloqueio do Karaté. Contração e distensão do punho e dos dedos para treinar as mãos, formar o punho e ainda para agarrar subitamente os braços ou a roupa de um adversário. Flexão do tronco para contrair e distender os músculos do abdômen e das costas. Flexões laterais para distender os músculos e os tecidos que se estendem ao longo dos lados do corpo. Rotação com a cintura para preparar os quadris para a forte atividade de quadris requerida pelas técnicas de Karaté. Estiramento da perna para soltar os músculos da barriga da perna e para reforçar o movimento de quadris. Flexão da cabeça para trás em direção aos joelhos para estender simultaneamente os músculos da barriga de ambas as pernas. Agachar e exercer pressão para trás para distender os tornozelos e soltar os quadris e as articulações da coxa. Estender o braço por baixo do ombro oposto para fletir a parte superior do tronco e distender a parte superior das costas. Flexões com as mãos abertas para fortalecer os ombros, os tríceps e os antebraços. Flexões com os punhos cerrados para fortalecer e aperfeiçoar a formação dos punhos.
Leg raising. Elevação das pernas para tornar os músculos abdominais fortes e também para aumentar a força dos músculos do pescoço, mantendo a cabeça levantada do chão. The power of the neck muscles. A more Uma série mais avançada de exercícios para os músculos da barriga da perna, virilhas, joelhos, zona inferior das costas e articulações. in wide stance Em posições de abertura e em pontapés elevados, a flexibilidade e a capacidade de extensão destas partes do corpo são necessárias se se pretender alcançar a velocidade e precisão. accuracy are to be achieved. Such Estes movimentos devem ser ensaiados cautelosamente pelos principiantes para evitar distensões. pulling the soles Juntar as solas dos pés e nivelar as coxas com o chão para distender as virilhas. or stretching the groin. Treinar com um parceiro pode ser como trabalhar com um aparelho inteligente. An intelligent piece of apparatus. His weight O seu peso, força e estimativa de pressão a exercer podem dar uma dimensão extra ao to treino. your training. Ao mesmo tempo, o parceiro tem de ter o cuidado de não exercer mais força do que aquela que o outro pode suportar. Than the other can take. This is obvious Isto é óbvio in nos the exemplos que estão a ser examples being mostrados. shown. Ao observarmos esta sequência de combate livre, confirmamos mais uma vez que os exercícios de pré-treino são essenciais para aquecer o corpo. Agora vamos passar para as formas pelas quais o corpo é utilizado para atacar e defender. Formar um punho correto é muito importante. Aqui vemos o Seiken, ou murro regular. Ippon Ken, ou soco simples com as nós dos dedos. Quer o primeiro ou o segundo nó dos dedos salienta do resto da mão cerrada. Nuki-te, ou ataque com a ponta dos dedos da mão, investida com um dedo, dois dedos ou com os 4 dedos ao mesmo tempo. Huracan,
ou soco com as costas da mão. Bate-se com o reverso do punho cerrado, usando o pulso como pivô. Taisho. Ataque usando o extremo inferior da palma de mão, numa arremetida direta ou num ataque circular. Tetsui, ou martelada. O braço leva o punho fechado para baixo ou para os lados, como se fosse um martelo. Aito, ou murro com o polegar fletido. A mão movimenta-se em arco e bate com o lado do polegar. Kakuto, ou golpe de pulso. Bate-se com a parte superior do pulso. MP, ou golpe de cotovelo, no qual é utilizada a força dos ombros. É um dos ataques mais devastadores do karaté. Maigeri, ou pontapé frontal. Mawashigeri, ou pontapé circular ao nível médio do adversário. Sokutogeri, ou pontapé lateral com o bordo externo do pé. Ushirogeri, ou pontapé para trás com o calcanhar em evidência. Kakatogeri, ou pontapé circular de dentro para fora com o calcanhar. Uramawashigeri, ou pontapé circular em gancho. Mikazuki-geri, ou pontapé circular de fora para dentro com a planta do pé. Izageri, ou pontapé com o joelho. Finalmente, o pontapé com salto duplo, ou nidangeri, foi concebido para derrubar os cavaleiros do cimo dos seus cavalos. Agora podem observar-se as utilizações dos murros e dos pontapés contra um adversário. Ao olhar para esta sequência de combate livre, observe os murros e os pontapés que já foram demonstrados.
No karaté tradicional são utilizadas posições, ou dashi, diferentes. Cada uma delas tem as suas vantagens. Algumas são sólidas e fortes, outras são de movimento livre, móveis e flexíveis. Posição de atenção informal, musubi dashi. Posição natural de pernas abertas, shizentai. Posição de andar a cavalo, shikodashi. Posição escarranchada. Posição recuada. Posição de garça. Posição de soco inverso, Gyakuzuki no Ashi. Posição de gato, Nekoashi Dashi. Posição de gato inversa. Posição de ampulheta. Posição de murro à frente, Junzuki no Ashi. Repare como cada uma das posições modifica a relação entre os adversários. A distância varia em cerca de 1 metro, pondo o karateca dentro e fora de alcance. Vejamos de novo. Observe esta sequência de combate semi-livre e distinga as diferentes posições que os adversários utilizam. Vejamos agora as diferentes maneiras de defender os ataques no Karate. Uke. Jodan Uke. Defesa de nível alto. Utilizando o antebraço, serve para defender ataques dirigidos contra a cabeça. Soto Uke. Defesa lateral de dentro para fora, usando o bordo externo do antebraço para ataques dirigidos contra o corpo principalmente. Gedan Barai, uma defesa descendente para ataques dirigidos contra a zona inferior do corpo. Ushi Uke, defesa lateral de fora para dentro, usando o bordo interno do antebraço para ataques dirigidos contra o corpo. Shuto Uke, defesa com o bordo externo da mão. Soto Morote, defesa dupla para fora, em que um dos braços serve para reforçar a defesa. Tetsui Uke, defesa feita através do punho fechado em forma de martelo. Uraken Uke, defesa com o dorso da mão, usando a palma da mão aberta. Teisho Uke, defesa com a zona inferior da palma da mão, para baixo ou para trás. Os dedos devem estar recolhidos. Ude Uke, defesa fazendo rodar o cotovelo ou o antebraço. Kakuto Uke, defesa com a parte superior do punho. Mawashi Uke, defesa circular, feita com ambas as mãos, também pode servir para atacar o adversário. Mukozune Uke,
Defesa que utiliza a parte inferior da perna. Kakato uke. Defesa que utiliza a planta do pé e o tornozelo. Observa a utilização dos diferentes uke contra um parceiro. A sul do continente japonês existe um grupo de ilhas chamadas Ryukyu, a principal das quais é Okinawa. No século XVII, os japoneses conquistaram-nas e proibiram a posse de armas aos seus habitantes. Até os seus utensílios agrícolas tinham de ser guardados em armazéns do governo. O povo de Okinawa reagiu, desenvolvendo métodos de luta sem armas muito sofisticados. Chamavam te a esses métodos, o que significava mão. Imigrantes chineses locais contribuíram com algumas das suas formas de luta, o Xuan Fa, que atualmente chamamos Kung Fu no Ocidente. Desenvolveram-se algumas variedades de estilos de Okinawa, conhecidos coletivamente por Ryu, e mais tarde a designação de te foi mudada para Karate. Em 1922, um lutador de Karate do Okinawa chamado Gishin Funakoshi começou a ensinar Karate no Japão. Foi introduzido nas universidades, uma evolução que virtualmente lhe assegurou a continuidade e o sucesso. Um dos principais estudantes de Funakoshi era Hironori Otsuka, que tinha estudado Jujutsu antes de começar a estudar Karate. É de tal forma devotado e dotado que ele próprio se tornou professor. Um aluno de Otsuka chamado Tatsuo Suzuki foi um dos primeiros professores de Karate na Grã-Bretanha na década de 60. Chris Thompson aprendeu Karate com Tatsuo Suzuki e acabou por fundar a sua própria organização de Karate, a Washinkai Karate-do Renmei. Sambon Kumite, ou combate com sequência de 3 ataques e defesas, é uma preparação para o combate livre, ou Jiu Kumite. Os alunos estudam o Sambon Kumite, sabendo exatamente à partida que técnicas vão ser usadas para os atacar e que movimentos defensivos e contra-ataques utilizarão como resposta. Eis 12 exemplos de Sambon Kumite. O atacante faz 3 ataques idênticos. O defensor usa 3 defesas iguais. Pode relacionar cada um deles com o que é mostrado no início desta cassete. Após o terceiro movimento defensivo, o defensor contra-ataca. Repare que no final de cada série de movimentos, ambos voltam às suas posições iniciais, fazem vénia e recomeçam.
Este método de treino, muito formal e pré-combinado, assegura segurança e, no entanto, o Sambon Kumite tem muitos dos elementos do combate livre, tais como a estimativa da distância e o ajustamento do tempo. Este método formal remonta ao treino de esgrima japonesa, o qual, quando era efetuado com espadas a sério, requeria, obviamente, um método controlado. O grito que se ouve no momento em que é desferido um golpe chama-se Kiai e é pronunciado para dar mais força e impacto aos golpes. Agora vemos as mesmas técnicas, mas de um ângulo diferente. Para além de aprender como atacar e defender-se com um parceiro, todo estudante tem de aprender as sequências formais de movimentos, conhecidas por kata. A kata incorpora todas as técnicas do estilo, começando pelas mais elementares e progredindo em direção às mais avançadas. Aqui, Chris Thompson executa as primeiras 5 Pinan Kata. Primeiro, vistas de 2 ângulos, para se poder observar claramente cada um dos movimentos, e depois, vistos de um só ângulo, para se poder perceber em que direção é que ele se move.
Like judo, Tal como o judo, o karaté tem um sistema de graduação e exame. as a student À medida que um aluno progride, é submetido a exames nos quais ele ou ela são testados quanto às técnicas aprendidas. different colored belts São concedidos cintos coloridos diferentes para cada grau e os kata são uma parte essencial do percurso de graduação. É, pois, muito importante aprender estas primeiras 5 Pinan Kata. É atribuída pontuação à força e à focalização dos golpes e das defesas dirigidas contra um adversário imaginário, à eficiência dos movimentos, ao ajustamento do tempo e da velocidade, correção das posições, etc. O objetivo é finalizar cada kata no mesmo ponto em que foi iniciada. Cada kata tem um certo número de técnicas que são repetidas várias vezes e, ocasionalmente, é introduzido um novo movimento mais difícil que requer um esforço extra por parte do estudante. which demands just that extra effort from the student. There are several different Atualmente praticam-se vários estilos principais diferentes de karaté em todo o mundo, mas as 5 primeiras Pinan Kata e as suas variações fornecem uma base sólida para recomeçar. whatever your style. From time to time, De tempos a tempos, os instrutores principais poderão introduzir modificações nas kata, as quais preferem por motivos pessoais, mas os principiantes do karaté não precisam se preocupar com isto, visto que facilmente conseguirão adaptar-se a estas modificações, desde que saibam executar bem os 5 primeiros Pinan. Quando treinar, não se preocupe sobretudo com a velocidade e com a força. Dedique-se primeiro a desenvolver a precisão e aquilo que em artes marciais se designa por boa forma. Isto tem a ver com a precisão e correção, mas a boa forma é mais do que isso. Compreenderá melhor esta noção quando começar a treinar e conhecer outros estudantes de karaté mais experientes.
Em todas as artes marciais japonesas segue-se uma etiqueta rígida. Isto demonstra respeito pela arte, pelo professor e pelos outros alunos. A forma principal de demonstrar esse respeito é a vénia, ou rei. Como qualquer outra arte marcial, o karaté pode ser mal utilizado. Mas quando isso acontece, é apenas por uma parte de uma minoria de pessoas extraviadas. Para a grande maioria dos alunos, é uma fonte de bem-estar físico e psicológico. O karaté não o irá transformar no super-homem ou na super-mulher, mas pode fazê-lo ajustar-se, dar-lhe autoconfiança e até torná-lo uma pessoa mais tolerante.